uma primeira vez e depois eles voltaram para roubar a segunda vez, só que nessa outra vez já estava sem o step, porque como ele foi roubado a primeira, ele já tinha deixado o carro sem step, né? Porque já imaginava que eles podiam voltar. Rodrigo registrou um boletim de ocorrência, mas resolveu ajudar nas investigações. Juntou todas essas imagens e publicou nas redes sociais para descobrir quem são os integrantes da gangue do Step. Agora não para de receber novos relatos. São vítimas e moradores preocupados com os furtos recorrentes. Uma notícia urgente de agora: está confirmada a morte do apresentador e empresário Silvio Santos. Aos 93 anos, ele estava internado desde o começo de agosto para realizar exames. A informação extraoficial é de que ele teria pego uma bactéria, o que agravou o estado de saúde dele. A gente vai acompanhar, claro, a gente vai fazer uma cobertura completa sobre a morte do apresentador, o maior apresentador de todos os tempos da TV brasileira. Infelizmente, chega o dia em que o público e Silvio Santos se separam. É o fim de uma relação que durou mais de 60 anos. Marcou para sempre a comunicação no Brasil. Silvio levou alegria a milhões de lares por gerações. Sempre com uma voz e um carisma inconfundíveis. Silvio Santos agora vive na memória dos brasileiros. Domingo é dia de futebol, é dia de macarrão e é dia do programa Silvio Santos. Silvio Santos nasceu em 1930 no Rio de Janeiro. É o primeiro filho de um casal de imigrantes judeus. O pai veio da atual Grécia e a mãe da Turquia. Na época, era o Império Otomano. O verdadeiro nome era Senor Abravanel, mas desde pequeno a mãe o chamava de Silvio. O homem que me deu origem era o Dom Isaac Abravanel. Consertou as finanças da Espanha. Depois, quando chegou a Inquisição, os reis católicos Fernando e Isabel disseram: você fica e o teu povo, o povo judeu vai. Ele falou: não, não, o povo judeu vai e eu vou junto. Ainda adolescente, começou a trabalhar como camelô no centro do Rio de Janeiro para ajudar a família. Se formou em contabilidade e foi paraquedista do Exército Brasileiro. Nas horas vagas, trabalhava nas rádios cariocas. Ganhava pouco e participava de concursos de locução. Em um desses, surgiu o nome artístico que o Brasil conheceu: Silvio Santos. A barca que ligava o Rio de Janeiro a Niterói foi o primeiro grande sucesso. Ele colocou sistemas de alto-falante na embarcação e animava a viagem. Depois, Silvio passou num concurso na Rádio Nacional e se mudou para São Paulo. Das mãos do amigo Manuel da Nóbrega, recebeu o baú da felicidade. Virou o homem do baú. Lojas ou nos representantes do baú. Além de apresentador, passava a ser empresário. Em 1958, começou o Grupo Silvio Santos, conglomerado de empresas que cresceu junto com a carreira do apresentador. Na TV, estreou em 1960 com o programa Vamos Brincar de Forca. Logo passou a apresentar atrações aos domingos e criou o programa Silvio Santos, que apresentou até o fim da vida. E se tornou rei dos domingos. Tudo isso que eu consegui, eu devo a vocês, telespectadores. Sempre acompanhado das colegas de trabalho. Vamos começar, minhas colegas de trabalho público brasileiro. O apresentador se casou em 1972 com Maria Aparecida Abravanel, a Cidinha. Com ela tem a filha Cíntia e adota Silvia Abravanel. Deste primeiro casamento ainda viria Tiago Abravanel, filho de Cíntia e neto de Silvio Santos. Em 1977, Cidinha morre vítima de um câncer. Em 1981, Silvio se casa com Iris Abravanel, com quem teve mais 4 filhos: Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata. No mesmo ano, ele lança o SBT. Eu não nasci dono de televisão.
eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. No fim dos anos 80, Silvio quase termina a carreira depois de um problema nas cordas vocais. E que o Brasil todo precisa de você para alegrar, iluminar as nossas tardes. Após a recuperação, se lança como candidato à presidência em 1989. Silvio Santos já chegou, Mas não consegue o registro da candidatura. Em 1998, o apresentador começa a realizar o Teleton, atração que arrecada fundos para instituições de caridade. Em 2001, Silvio Santos é homenageado pela Escola de Samba Tradição, no Carnaval do Rio. No mesmo ano, um episódio traumático. A filha Patrícia é sequestrada. Fica uma semana em poder dos criminosos até ser liberada mediante pagamento de resgate. Depois, o próprio apresentador tem a casa invadida por um dos sequestradores e fica sob a mira de uma arma. Ele só é liberado após a chegada do governador do estado na época, Geraldo Alckmin. Em 2012, o Banco Pan-Americano, uma das empresas do Grupo Silvio Santos, foi envolvido num escândalo. Uma fraude de mais de 4 bilhões de reais teria sido cometida pelos executivos do banco. Silvio coloca grande parte do próprio patrimônio como garantia de um empréstimo para salvar o Pan-Americano. Sempre querido no meio da comunicação, Silvio manteve uma relação de respeito e amizade com o líder da Igreja Universal, o bispo Edir Macedo. Em 2015, ele fez questão de conhecer o Templo de Salomão, em São Paulo, onde resgatou parte de suas origens judaicas. Nos últimos anos, Silvio Santos manteve o jeito irreverente e mostrou uma face ainda mais alegre nas redes sociais. Poxa, Silvio Santos 90? Não. Como? Geralmente, ao lado da família. Olha cá fora, Silvio, como você tantas vezes cantou, do mundo não se leva nada. Mas que você leve a nossa gratidão e pelo menos um pouco da alegria que nos trouxe. Por aqui, vamos sempre sorrir e cantar. Silvio Santos é o maior comunicador, o maior nome da televisão brasileira, e ele estava internado em um hospital da Zona Sul aqui da capital paulista, e é para lá que a gente vai ao vivo conversar com a Letícia Miyamoto, que tem todas as informações. Letícia, com você. Oi, Adriana. Agora há pouco a gente acabou de entrar ao vivo, para atualizar o estado de saúde que era considerado, por meio de uma nota, por meio dos familiares do apresentador, estável, que ele se recuperava bem. Infelizmente, a gente volta com essa notícia, com a confirmação da morte do grande apresentador Silvio Santos. Mais uma vez, bom dia, se é que a gente pode dizer assim, para todos vocês e para quem nos acompanha também aqui no Fala Brasil. Olha só, eu perguntei agora há pouco para a assessoria aqui do hospital, como você também já destacou, que fica localizado aqui na Zona Sul da capital paulista, e a assessoria do hospital ainda não se manifesta sobre o assunto. Ainda não há uma confirmação sobre qual o motivo da morte de Silvio Santos, mas a morte já foi confirmada pela assessoria do canal de comunicação, pela assessoria do próprio apresentador. As informações é que ele estava internado aqui nesse hospital desde o dia 1º de agosto. De acordo com a assessoria, as informações que foram passadas ainda na tarde desta última sexta-feira, a última nota atualizada é que ele fazia apenas alguns exames de imagem, mas que ele se recuperava de maneira muito positiva e que, inclusive, as informações eram contraditórias com o que era divulgado nos veículos na internet, veículos que confirmavam que Silvio Santos estava passando por um quadro de saúde bastante delicado. A família de Silvio Santos nunca quis entrar em detalhes sobre o motivo da internação, apenas em questão desses exames de imagem, mas o que se falava também aqui nos bastidores, já conversei também agora há pouco com um médico que atende aqui nesse hospital, e ele disse que até mesmo os outros
outros profissionais das outras alas diferentes do Silvio Santos, eles não tinham acesso, extremamente sigiloso, todos os documentos relacionados ao apresentador, que inclusive toda a área havia sido cercada, que os outros profissionais não conseguiam ter acesso a esses outros ambientes e que, por enquanto, como eu disse, ninguém ainda sabe confirmar o motivo dessa morte. A informação também que havia sido apurada por alguns funcionários aqui do local é que ele deu entrada novamente nessa última internação no dia 1º de agosto com um quadro de cansaço e que os médicos haviam descoberto uma bactéria, que ele tomou alguns remédios, alguns não tinham dado certo e que um medicamento tinha surtido efeito, mas que ele precisou ser mantido sob observação. Lembrando que essas informações são de médicos oficiais, né, aqui do quadro oficial do hospital, mas que não foram passadas oficialmente pela assessoria desse hospital aqui da Zona Sul da capital paulista. Lembrando que também 15 dias antes dessa última internação, que aconteceu no dia 1º de agosto, Silvio Santos já havia dado entrada com um quadro de H1N1. Essa informação havia sido passada pela própria assessoria do apresentador e que disse que ele acabou se recuperando daquele quadro e que então recebeu alta. 15 dias depois ele volta para o hospital, fica ainda mais sigiloso, né? Como eu disse, todos esses documentos aqui na entrada, as informações chegam aos poucos. Inclusive eu vou pedir para o Giba para ver se ele consegue mostrar uma movimentação, né, aqui na entrada desse hospital para a gente, mas ainda assim a assessoria se mobiliza para vir aqui conversar com a imprensa. Ainda não há nada oficial por parte da equipe, né, do hospital aqui da Zona Sul, mas claro, é uma informação que choca a todos, né? Houve correria aqui na frente do hospital quando chegou essa confirmação para todas as equipes e agora o que a gente espera são esses detalhes sobre a morte, a chegada também de familiares, né, de amigos e claro, muitos fãs do apresentador que é tão querido por todo o Brasil, e a gente segue daqui acompanhando esse movimento, a chegada de familiares, qualquer novidade, eu volto ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Letícia, pelas informações. Como a Letícia já reforçou, né? A movimentação por ali, por enquanto, ainda não está intensa, porque a assessoria não confirmou, mas o próprio SBT já confirmou a morte, já divulgou a publicação da morte de Silvio Santos. Ele tinha sido internado, né, no mês passado com um quadro de H1N1 e talvez por isso essa internação novamente para fazer exames pelo cansaço. A gente sabe, na verdade, que a saúde do Silvio Santos já estava um pouco debilitada há um tempo. Ele, inclusive, tinha se afastado já, né, dos programas que ele tanto amava e que ele tanto tinha paixão, justamente para cuidar um pouco mais da saúde. E por mais que a gente sabia que esse momento ia chegar, a gente sabe que vai chegar esse momento de cada um, mas é um mito, né? É o maior nome da comunicação brasileira. Sim, não há quem não conheça os bordões de Silvio Santos, não há quem não tenha Silvio Santos na memória da infância. Ele que tem uma história de vida tão bonita, né? Uma pessoa que começou como camelô, cresceu, empreendeu, virou o maior comunicador da televisão brasileira. Estava com a saúde debilitada, como a Manuela disse. Agora a gente aguarda, claro, um boletim do hospital para saber a causa da morte. Ele que havia então sido internado no mês passado por H1N1, acabou sendo então internado novamente agora em agosto para passar por exames de imagem, né, Camila? Dessa internação, né, começo do mês de agosto, ele foi internado, como vocês falaram, para fazer apenas exames, foi mantido ali pelos profissionais, pelos médicos que cuidaram dele. Foi montada uma operação para que poucos profissionais da saúde tivessem acesso a Silvio Santos. Todo o sigilo em torno do estado de saúde do Silvio Santos, que já teve a morte confirmada, mas esse esquema todo, né, uma determinação do hospital foi que toda a informação a respeito do apresentador tivesse ou fosse dada somente pela assessoria de imprensa do SBT ou pelos familiares, que preferiram o silêncio durante esses 15 dias, né, esse mês de agosto. Depois da primeira internação, que a família trocou muita informação, divulgou informações sobre o estado de saúde de Silvio Santos, agora eles preferiram o silêncio e, claro, para respeitar um momento muito difícil, principalmente para a família, para os fãs também, porque Silvio Santos, como você disse, Adriana, ele sempre fez parte das nossas vidas nos domingos, né? Silvio Santos é sinônimo de alegria e de companhia para a gente aos domingos. Agora a gente está em contato com o Luiz Bate, apresentador aqui do nosso Cidade Alerta, que também teve uma relação muito próxima ao Silvio Santos, né, Bate? Momento difícil para todos e uma homenagem a esse grande, um dos maiores apresentadores da TV brasileira. Oi, olha, próxima
como se fosse na televisão foi um pai para mim, né? Foi um divisor de águas na minha carreira. Ele apareceu na minha vida no momento que eu mais precisava, né? Eu tinha perdido meu pai em 2006 e aí eu estava muito mal, né? Estava muito mal, prestes a desistir da carreira. Foi uma perda muito repentina e uma semana depois, né? Um dia antes do meu pai morrer, meu pai tinha dito: olha, seu tempo na televisão aqui em Mogi das Cruzes acabou e você vai receber um convite para trabalhar em São Paulo. Você vai realizar seu sonho em São Paulo, uma coisa assim. E aí uma semana depois o SBT me liga fazendo esse convite. Eu fui para o SBT como repórter e aí depois de mais ou menos 2 semanas vem um diretor do programa do Silvio dizendo assim: olha, o Silvio está falando muito bem de você, o Silvio quer te conhecer. Eu falei: mas não é possível, eu sou um repórter como outro qualquer, por que será que justamente ele quer conhecer? E aí ele fez a gentileza de me levar no Qual é a Música, e eu super assustado, muito menino ainda, e no palco ele diz o seguinte, né, eu nunca tinha visto ele ainda, foi a primeira vez. E ele diz: auditório, esse menino é bonito, ele vai se dar bem na televisão, vocês querem ele no jornalismo, na área de show, enfim. E a partir daí surgiu um carinho muito grande e nós nos víamos sempre. Eu participei dezenas de vezes do programa dele e ele gostava muito de falar por carta, né? Ele gostava de escrever a letra dele muito bonita. Mas a ficha ainda não caiu do que realmente aconteceu. Eu espero estar pronto para fazer uma homenagem à altura do que representa o Silvio Santos, pela gratidão que eu tenho por ele. E você sabe, Camila, Adriana, que há cerca de mais ou menos, acho que 7, 8 meses atrás, eu estava no Jaça, né, que eu corto cabelo lá desde pequeno, onde o Silvio também ia, né, até brincam que é um local onde ele encontrava os amigos. E aí aconteceu uma coisa muito, muito estranha, que foi assim, pela primeira vez ele falou assim: você não vai tirar foto comigo? Eu falei: mas Silvio, quem tem que pedir foto para você, foto com você sou eu. E aí ele estava com o cabelo todo tingido, né? Todo tingido, assim. Ele estava com uma roupa diferente, aquelas roupas que parecem um pijama, e ele falou assim: vamos tirar uma foto. E estava lá no Jaça também, coincidentemente, o Ratinho e o César Filho. E ele falou: bom, vamos tirar foto aqui todo mundo. É muito raro ele falar isso, vamos tirar foto. E aí eu falei: caramba, olha, tô arrepiado aqui. Eu falei: caramba, que situação estranha. E eu guardei essa foto, né? Eu tenho várias fotos com ele, mas essa eu guardei em especial, porque foi a primeira vez que ele falou assim: vamos tirar uma foto juntos. E aí já vou postar essa foto, inclusive, porque para mim é a última vez que eu vi, que eu abracei, que eu dei um beijo, e toda vez que eu encontrava, eu brincava de beijar ele vai para lá, não vai beijar homem, vai para lá. E agradeci por tudo que ele representou na minha vida. Bate, eu vou segurar você mais um pouquinho aqui com a gente, porque Silvio Santos sempre foi conhecido pela generosidade também. E isso só se confirma com essas suas palavras, né? A oportunidade que ele deu, o quanto você foi reconhecido enquanto esteve perto dele. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse traço do Silvio Santos. Grandes nomes da televisão brasileira se fizeram perto dele, né? A partir de oportunidades dadas por ele. Gostaria que você contasse um pouquinho sobre esse lado do apresentador também. Ele, tanto quanto apresentador como empresário, né? Ele era extremamente generoso. Ele, quando via, né? Ele batia assim no olho da pessoa, se ele via a paixão da pessoa pela televisão, ele apostava. E quantas vezes eu vi ele na porta do Jaça atendendo as pessoas e lendo carta e ouvindo ideias, situações extremamente inusitadas. Por exemplo, a minha paixão, né, era fazer programa de auditório, mas ele disse que não. Ele falou: olha, tem vezes que na vida a gente precisa ver qual que é o melhor lugar para pisar, né? Daí ele me convenceu a seguir para o caminho de jornalismo. Ou seja, é um ato de muita generosidade dele ter, num momento, tentado realizar meu sonho na área de entretenimento, mas ter me chamado a atenção para o que realmente era o meu propósito ali. E ele, veja, o Teleton, né, que é um projeto que ele encabeçou. O Brasil passou por diversas crises desde então e ele cede 2 dias da emissora dele, a estrutura da emissora dele para fazer o bem, para ajudar as pessoas.
é uma pessoa assim que a partir de agora, com a morte do Silvio Santos, eu tenho certeza absoluta que quando se fala que ninguém é insubstituível, isso acaba hoje.